Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo César e nesse vídeo eu vou fazer um problema de termodinâmica que foi retirado do livro do Cengel. O problema é o 4.18 que está aí na tela. Ele fala o seguinte: um arranjo pistão-cilindro sem atrito contém 2 kg de nitrogênio a 100 kPa e 300 Kelvin. O nitrogênio é então comprimido lentamente de acordo com a relação PV elevado a 1,4 igual a constante, até atingir uma temperatura final de 360 Kelvin. Calcule a entrada de trabalho durante esse processo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é anotar as informações do enunciado. Aqui estarão as informações do estado número 1, ou estado inicial do nitrogênio. Depois, as informações do estado número 2, ou estado final do nosso nitrogênio. E aqui uma massa de 2 kg. Com relação ao estado número 1, o enunciado fala que nós temos uma pressão de 100 kPa e uma temperatura de 300 Kelvin. Enquanto no estado número 2, nós só temos a temperatura de 360 Kelvin. São as informações do nosso problema. E aqui eu vou achar mais informações para o estado número 1 e para o estado número 2. Vocês verão daqui a pouco que informações são essas, antes de achar o nosso trabalho realizado no processo. Mas para isso eu vou considerar a teoria do gás ideal. Nós temos que, em primeiro lugar, olhar para o nitrogênio, que é a substância do nosso problema, e considerar a sua pressão crítica de 3,39 MPa e a sua temperatura crítica de 126,2 Kelvin. São os valores críticos para o nitrogênio. E se o nitrogênio puder ser considerado nesse problema como um gás ideal, a sua constante de gás ideal 0,2968 kJ por quilograma Kelvin. Então agora nós conseguimos testar se o nitrogênio pode ser considerado como um gás ideal nesse problema. Para isso, nós vamos testar em primeiro lugar o estado número 1. Nós vamos anotar para ele a sua pressão relativa no estado número 1, que é igual à pressão no estado número 1, dividido pela pressão crítica. A pressão no estado número 1 eu escrevi aqui como 0,1 megapascal. Reparem bem que eu escrevi a pressão que estava em quilopascal, aqui em megapascal, para poder relacioná-la corretamente com a pressão crítica de 3,39 megapascal que vem aqui. Fazendo essas contas, nós temos um valor de 0,03, significando uma pressão muito baixa nesse problema. Nós dizemos que a pressão relativa é muito menor do que 1. Reparem que a pressão não é apenas baixa, ela é muito baixa. A pressão no estado número 1 ela é muito menor do que a pressão crítica do nitrogênio. Isso aqui já é condição suficiente para tratarmos o gás, pelo menos no estado número 1, como um gás ideal. Mas agora nós temos que ir para o estado número 2. E no estado número 2 vamos fazer algo diferente, já que nós não temos a pressão no estado número 2. Nós vamos calcular a temperatura relativa no estado número 2, que é a temperatura no estado número 2 dividido pela temperatura crítica. Nós temos 360 Kelvin de temperatura no estado número 2 e a temperatura crítica de 126,2. Fazendo as contas, nós temos esse valor, 2,85, que significa uma temperatura alta. Temperatura alta para a gente é quando o PR for maior do que 2. Nós temos, então, altas temperaturas, pelo menos no estado número 2, né? Isso aqui também é a condição que nós queríamos para considerar o estado número 2 como um gás ideal também. Então, no estado número 1 e também no estado número 2,
o nosso gás, que é o nitrogênio, pode ser considerado, sim, como um gás ideal. Então, agora nós vamos para as equações. No estado número 1, já que o nosso gás ele é ideal, nós podemos aplicar a equação de gás ideal, P1V1 igual a RT1. A pressão no estado número 1, agora como 100 kPa. Volume específico no estado número 1, nós vamos acabar encontrando daqui a pouco. Constante de gás ideal para o nitrogênio e a temperatura no estado número 1. Nós vamos ter, depois de fazer contas, que o volume específico no estado número 1 é 0,8904 metros cúbicos por quilograma. Esse é o volume específico no estado número 1. E aqui, embaixo, eu fui num programa que calcula medidas termodinâmicas com precisão. Esse cara aqui é o RefProp. E nesse programa eu joguei as informações que nós temos para o estado número 1. Repare bem que eu coloquei a temperatura como 300 Kelvin e a pressão como 100 kPa. E o programa retornou um volume específico de 0,89025. Mostrando que o volume específico real da nossa substância, ele se aproxima muito também do valor encontrado como através da teoria do gás ideal, tá? Mostrando que realmente a teoria do gás ideal, ela se aplica a esse problema e nos dá um valor bem próximo da realidade. Então, para isso que eu joguei esses dados aqui no programa, para mostrar a precisão das nossas contas. Então, nós temos, por enquanto, o volume específico do estado número 1 como informação a mais do que as informações que já tínhamos no problema. Agora, eu vou utilizar aqui embaixo uma outra ideia. Já que o estado número 2 é um estado de poucas informações, na verdade, nós sabemos só a temperatura, né, no estado número 2. Então, eu vou utilizar aquela relação politrópica que ele deu para a gente lá no início. Olha só, nós temos que P1V1 elevado a 1,4 tem que ser igual a P2V2 elevado a 1,4. Então, foi essa relação que ele deu para a gente lá no enunciado, tá bom? Eu escrevi ela de uma outra forma, uma forma prática para a gente utilizar aqui com facilidade. Então, foi essa relação que ele deu, coeficiente politrópico aqui de 1,4. E, já que o nosso gás ele é ideal, nós vimos que nós podemos utilizá-lo como ideal, nós temos que PV igual a RT. Substituindo essas equações aqui, nós criamos uma equação para temperatura e volume agora. Olha só, T1V1 elevado a 0,4 igual a T2V2 elevado a 0,4. Nós temos agora uma equação para temperatura. E eu escrevi essas duas equações, tanto a de cima de pressão e volume e a de baixo de temperatura e volume, eu reescrevi elas aqui, ó. Eu coloquei como P2 igual a P1, a razão entre volumes elevado a 1,4. E aqui embaixo, T2 igual a T1, a razão entre volumes elevado a 0,4. Às vezes é interessante utilizar as fórmulas nesse formato aqui. E é isso que eu fiz aqui embaixo, ó. Eu vou considerar a fórmula da temperatura aqui. Vou chegar aqui para cima, ó. Na verdade, vou descer, né? Aqui, assim. E olha só, usei a fórmula da temperatura que foi demonstrada ali em cima. Aqui embaixo, coloquei a temperatura no estado número 2. Aqui a temperatura no estado número 1. E nós achamos duas coisas interessantes aqui. Primeira coisa, que a razão entre os volumes, ó, V1 sobre V2, vai dar esse valor aqui, após fazer as contas. E considerando o volume número 1, lá em cima, a gente já sabe que é o volume número 1, não sabemos? Espera que eu vou voltar aqui para vocês verem que realmente nós conhecemos o volume número 1. Aqui, ó, ele aqui em cima. Nós tínhamos encontrado ele, né?
Então, substituindo esse volume número 1 nas nossas contas aqui embaixo, nós conseguimos encontrar o volume número 2 também. Aqui, ó, o volume número 2 nós sabemos quanto vale. Opa, beleza, então nós sabemos também volume número 2, volume específico número 2, né? Está o valor dele aqui. Nós vamos colocar isso depois na nossa tabela lá de estados. E depois, aqui embaixo, ó, utilizei a fórmula de pressão para encontrar também a pressão no estado número 2. Não custa nada. Achamos a pressão no estado número 2. Então, nós usamos essas equações. Uma delas que ele deu no enunciado e a outra que nós encontramos, que é a equação para a temperatura. E aí descobrimos as informações para o estado número 2. Quer ver? Eu vou colocar aqui agora, ó, as informações que nós temos. Eu vou deixar assim. Olha só o estado número 1, que é o estado que nós tínhamos mais informações. Nós já sabíamos que a pressão era de 100 kPa e que a temperatura é de 300 Kelvin. Nós descobrimos, usando a teoria de gás ideal, esse volume específico aqui. Então, nós sabíamos tudo sobre o estado número 1. No estado número 2, nós só conhecíamos a temperatura. Agora nós descobrimos a pressão, está aqui, e também o volume específico no estado número 2. E olha que legal, nós temos agora muita informação sobre o estado número 1 e também número 2. E agora nós podemos alcançar o objetivo, o nosso objetivo, que é o de calcular o trabalho. Aqui, ó. A relação que nós vamos utilizar, trabalho igual a massa que multiplica P2V2 menos P1V1 dividido por 1 menos o coeficiente politrópico. Essa equação aqui é possível demonstrá-la para transformações politrópicas, tá? Mas então já peguei essa equação pronta sem demonstrá-la. E aqui apenas substituímos a massa 2 kg que nós temos. Aí nós colocamos em seguida a pressão número 2. Repare que ela está ali em cima, ó. A pressão número 2 vezes o volume específico número 2. Depois, menos a pressão no estado número 1 e o volume específico no estado número 1. E tudo isso dividido por 1 menos 1,4. E depois de fazer contas simples, nós temos um trabalho de menos 89 kJ, que conseguimos separar que é um trabalho realizado sobre o gás. E era essa informação que ele estava pedindo no enunciado. Era isso que ele queria que encontrássemos. E está aqui. Terminamos então esse problema, né? Respondemos a pergunta que ele fez. É isso aí, galera. Então, terminamos por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo, ajudado em seus estudos de alguma forma. Se isso aconteceu, dê um like aí, compartilhe também com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.